pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a escolher a melhor ração para o seu animalzinho. Você entra naqueles pet shops e você vê uma parede de ração e é super difícil a gente escolher, qual é a melhor opção para o meu animal. E é o que eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês. Bom, na hora da gente escolher uma ração para o nosso animal, a gente precisa pesar primeiro 3 pontos. Antes da gente sair pegando a ração, 3 pontos que a gente precisa pesar. Primeiro ponto é qual é a idade do meu animal. O segundo ponto que a gente precisa pesar é a questão da saúde. Ele tem alguma particularidade, alguma coisa que precisa ter uma alimentação especial? E o terceiro ponto é o bolso, É o preço da ração. Não adianta você querer comprar a melhor ração que existe ali dentro do supermercado ou do pet shop, mas aquilo ser muito pesado, muito caro para você. Então, o ideal é que você escolha aquela ração que é melhor, mas que também caiba no seu bolso. É claro que o seu veterinário pode e deve te ajudar a te conduzir, nessa escolha. Ele é a melhor pessoa para te orientar, mas às vezes ele te dá um leque de opções e dentro desse leque de opções você fica ali meio na dúvida, qual que eu escolho, qual que é melhor? E é exatamente nesse ponto que a gente quer ajudar vocês. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar na ração de um animal é a proteína. Por quê? Vamos lembrar que os nossos cães e os nossos gatos são animais carnívoros. Na natureza, originalmente, esses animais comiam outros animais, Então, na nutrição deles, é muito importante a questão da proteína. Aí, o que normalmente uma pessoa faz, Até alguns veterinários, às vezes, cometem esse erro. Eles vão ali no rótulo da ração, olham ali proteína. 30% de proteína. Nossa, maravilha! É a porcentagem maior do rótulo, é a proteína aqui, ó, 30% de proteína. Ração excelente, vou levar. E aí que começam os erros e começam os enganos. As porcentagens, aquela parte ali dos níveis de garantia, elas ajudam bastante a gente a orientar a gente em algumas coisas, a saber o que tem a mais de nutriente, o que tem a menos, o que tá exagerado, o que não tá exagerado, tá? Então ele te dá um norte, mas o que vai definir se a ração é boa ou não são os ingredientes, tá? Então, na hora que você for comprar uma ração, olhe sim as porcentagens, mas olhe também os ingredientes. Por exemplo, eu pego uma ração que tenha 25% de proteína e pego uma outra ração que tenha 30% de proteína. Naturalmente, a gente vai achar que a de 30% é melhor do que a de 25%. Mas se, por exemplo, a de 30% tiver lotada de farinha de penas, e aí? Mas como assim, Andressa? Farinha de pena, proteína? Oi? Como assim? Pois esse que é o ponto. O nosso cabelo tem proteína, nossas unhas têm proteína, o bico das aves tem proteína, as penas das aves têm proteína, os chifres dos bois têm proteína, quase tudo, tem proteína nessa vida, até a sola do sapato tem proteína. Então, se você fizer uma farinha desses produtos, você vai ter uma farinha de alto teor proteico, mas baixíssima digestão. Esse é o grande ponto, a digestibilidade dos alimentos. Não adianta ser um alimento com alto teor de alguma coisa, mas ser baixo na digestão desse alimento. Legal, você já sabe então que as porcentagens são bastante importantes, mas que mais importante ainda são os ingredientes. Então, na hora que você pegar uma ração, dá uma olhadinha nas porcentagens e dá uma lidinha nos ingredientes.
Aí você vai falar, tá bom, Andressa, eu vou ler, mas não vou entender nada. Então eu vou dar algumas dicas para vocês na hora que vocês estiverem lendo tanto as porcentagens quanto os ingredientes. Dê preferência às rações que contêm bastante tipos de proteína nos seus ingredientes. Então, se você perceber que ele coloca ali que tem farinha de carne, farinha de vísceras, ovos, farinha de frango, dentre outras coisas, e você começar a ler e ver que tem bastante itens entre farinhas e farelos, né, de origem animal, né, isso é muito positivo, tá? Isso é uma ração que normalmente é bem interessante, porque ela tem aí um leque bem grande de proteínas, e isso vai ser importante para o seu animal, quando ele tem aí uma quantidade bem grande aí dessas proteínas para ele se alimentar, tá? Então, quando a ração tem poucas quantidades de proteína e essas proteínas são subprodutos, farelo de soja, né? Então, quando você vê que são proteínas que podem ser o resto, né, do animal, então o bico, a pena, aqueles restos que eu comentei, ou quando são proteínas de origem vegetal, elas não são tão boas como as proteínas que eu acabei de citar. Uma outra dica é você dar uma olhadinha, então, nas porcentagens. As porcentagens é bem interessante quando você olha e vê que a porcentagem de proteína e gordura são altas e a porcentagem de fibra e de minerais são baixas. Quando a gente pega um rótulo onde tem uma porcentagem muito grande de matéria fibrosa e de minerais e baixa quantidade de proteínas e gorduras, normalmente é uma ração de baixa qualidade também. Ah, Andressa, mas eu tô olhando aqui, a ração tá dizendo que tem 15% de proteína, não é bom? Não é bom. Existe um mínimo que é o certo para ser colocado na ração. E a gente trabalha aí com um mínimo de 18% de proteína. Então, se você está vendo uma ração com menos de 18%, ela já está abaixo do mínimo necessário para o seu animal. As fibras também têm um máximo, que não é legal ultrapassar esse máximo. Quando a gente vê rações com 6, 7, 8% de fibra, mostra que é uma ração com muita fibra, que vai embora, né? Não vai ficar ali no intestino, não vai servir para nada, vamos dizer assim, a não ser para virar cocô mesmo, né? E não vai trazer nutriente para o animal. Outra coisa que você também pode e deve olhar nos ingredientes da ração são os palatabilizantes e corantes. Existem alguns palatabilizantes e corantes que são artificiais, como corante amarelo, corante vermelho. Esses palatabilizantes e corantes artificiais, eles fazem mal para a saúde do seu animal. Então, se por exemplo você estiver lendo ali, você perceber corante amarelo ou corante umas siglas, algumas coisas assim, provavelmente são corantes artificiais e eles não vão ser positivos na ração do seu animal. Agora, a dica infalível para você saber se você está dando uma boa ração para o seu animal ou não é observar as fezes dele. Pois é, observem o cocô do seu animal. Isso porque quando o animal come uma ração de baixa qualidade, normalmente ele faz muito cocô e o cocô normalmente não tem uma forma de cocô, e acaba sendo um montão assim, sem forma de nada, né? Eu brinco que uma forma fácil de avaliar é que praticamente a tigelinha de comida que ele come é a tigelinha de cocô que ele faz. É quase a mesma quantidade na comparação. Isso mostra que ele praticamente não absorveu nada daquele alimento. Aquele alimento, ele é muito ruim, ele tem uma digestibilidade muito baixa. Então ele come e faz praticamente tudo em cocô. Agora, se seu animal come uma tigelinha ali de ração e faz um cocôzinho pequenininho, com formato de cocô, não fica fazendo grandes quantidades de cocô durante o dia, o tempo todo, e né, aqueles montões de cocô, então provavelmente ele está comendo uma ração de boa digestibilidade e isso é muito bom para ele. Bem, agora vocês já sabem que na hora que vocês forem escolher a melhor ração para o seu animal, vocês devem olhar
as porcentagens sim, mas também os ingredientes e tentar achar a melhor opção para o seu animal. Muito obrigada, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá um curtir pra gente saber que a gente tá no caminho certo aí das dicas que vocês querem saber. Não deixa de seguir nosso canal e também as nossas redes sociais. Eu deixo a minha rede social aqui pra vocês também. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!